Deus é bom. Retornamos hoje pela manhã ao texto de Atos dos Apóstolos. Um texto belíssimo, riquíssimo, abençoador. E nós faremos daqui até maio, permitindo o Senhor nosso Deus, querendo o nosso Senhor, a exposição até o final deste livro, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. E hoje nós vamos trazer a mensagem de número 45 no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, já estamos contando com 45 cultos, celebrações que nós estamos nessa exposição. E isso é de extrema importância, porque a palavra de Deus não só deve ser lida, mas também explicada e aplicada, vivida na nossa vida. E hoje nós vamos considerar um texto que não é pequeno. Nós vamos considerar um trecho grande que está no capítulo 21 de Atos, a partir do versículo 27, porque hoje pela manhã fizemos a exposição dos versos 17 a 26. E agora nós vamos começar no 27 do capítulo 21 e nós vamos até o versículo 29 do capítulo 22, versículo 29, capítulo 22. Portanto, todo o restante do capítulo 21 e praticamente todo ou quase todo o capítulo 22. E por ser um texto grande, por ser um texto muito volumoso, nós vamos lendo e você vai acompanhando a exposição do texto bíblico e nós vamos procurando de alguma maneira entender o que está escrito e ao final nós vamos aplicar isso na nossa vida, tá? O texto começa então a partir do versículo 27 do capítulo 21. Deixa eu lhe dizer, por vezes, nós estamos atrás de condições favoráveis para muita coisa. Às vezes nós esperamos que as condições sejam favoráveis para o estudo, ou para uma outra ação, ou para construir algo, ou, quem sabe, esperando a economia melhorar em certo aspecto, este ou aquele, as especulações se tornarem distintas, enfim, para que nós possamos comprar ou vender, enfim, isso tem relação com a vida debaixo do sol. Mas o fato é que há situações que são desfavoráveis, mas que ainda assim exigem de nós algo que não pode deixar de ser feito. O que nós vamos enxergar aqui nesse texto é um poderoso testemunho do Evangelho mergulhado no meio do caos, em um mar revolto e caótico. Condições favoráveis, zero. Mas nós temos aqui alguém levantado por Deus como um arauto e que fala poderosamente da parte de Deus. E nós nem sempre sabemos como vamos reagir a condições de pressão, de alta pressão. Se você realmente quer se conhecer, não olhe para as suas ações, mas para as suas reações. Conhecer uma pessoa pelas ações nem sempre é conhecê-la de maneira profunda. Ter tempo para andar junto e perceber reações, isso tem a ver com conhecimento mais profundo. E nós percebemos aqui, queridos, que à luz do que aconteceu com o apóstolo Paulo, um crente, mesmo diante de pressões, mesmo diante de um caos, ele ainda assim tem a garantia de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus com coragem
para dar o seu testemunho nas condições adversas. E nós sabemos que a certeza desse crente, que a certeza dessa pessoa não está na própria capacidade. A certeza dele é que sobre ele repousa o Espírito de Deus. E à frente dele vai a mão da providência abrindo os caminhos. Portanto, nós começamos a ver nesse texto aqui o caos instalado. Vamos repetir juntos? Qual é o cenário? Caos. Se você esteve aqui hoje pela manhã, você percebeu um ambiente, ainda que com alguma tensão por causa da preocupação com as coisas que estavam acontecendo fora da igreja. Você percebe Paulo embalado no ambiente da graça, no meio da igreja. Um ambiente maravilhoso, onde os irmãos estavam preocupados uns com os outros, onde a igreja estava vibrando com as coisas de Deus, uma coisa linda, maravilhosa. Mas chegou o momento de Paulo sair das portas para fora da igreja e experimentar a realidade de um mundo muito cruel, muito hostil. Você percebe aqui que Paulo está em Jerusalém, está em reunião com a igreja. Tiago, que é pastor da igreja de Jerusalém, está com Paulo. Os presbíteros estão ao redor, os outros pastores estão ao redor. E agora, Paulo, já tendo terminado as suas 3 grandes viagens, agora vai enfrentar 5 grandes julgamentos em sua defesa. Grave isto. E este capítulo nos apresenta esta primeira grande audiência, podemos dizer assim, ou início disso. Portanto, Paulo sai do ambiente da comunhão da igreja, do ambiente protetivo, digamos assim, da igreja, e agora ele precisa enfrentar o que está esperando lá fora. E para que você entenda, o grande problema de Paulo e da igreja, inclusive, isso está por volta do ano 60, isso está chegando ao ano 60, só para que você entenda o contexto disso. 2 anos depois, ou pouco mais do que isso, o próprio Tiago, irmão de Jesus, foi morto por causa da hostilidade do mundo contra a igreja e o evangelho. Então, Tiago estava dizendo a Paulo, de fato, que ele corria muito risco. E a igreja estava preocupada com isso. E os judeus que não haviam recebido Jesus tinham uma acusação que tentavam, com a qual condenar o apóstolo Paulo. E a acusação é: ele está contra Moisés. Ele não gosta de Moisés. Ele está abandonando a lei. E veja, nos aspectos de cerimônia, sim, mas no aspecto da moralidade, no aspecto dos princípios da lei de Deus, Paulo nunca, absolutamente, abriu mão daquilo que era de fato e verdade, vindo da lei de Deus que é perfeita, santa e justa. Mas ainda assim ele estava sendo mal interpretado e a cúpula judaica queria matar Paulo por causa disso. E você vai perceber então esse caos instalado. E é nisso, ou é a partir disso, que começamos a leitura dessa noite. Veja que esse caos instalado começa aqui, queridos, com a acusação contra Paulo. E eu quero trazer aqui, portanto, a leitura que diz o seguinte: mas quando os 7 dias estavam quase terminando, verso 27, os judeus da Ásia, grave esta expressão, os judeus da Ásia, o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram. Veja que a condição que Paulo está sendo hostilizado é uma condição física. Agarraram Paulo. E agora começa, dentro desse caos instalado, acusações falsas. E gritando, verso 28, homens israelitas, ajudai. Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo. Paulo não estava contra os judeus, contra a lei e contra este lugar. Qual era o lugar, gente? O templo de Jerusalém. E ainda mais, olha só, eles disseram, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Esta é a acusação
contra Paulo. Só para que a gente entenda, queridos, Paulo nunca se levantou contra os costumes judaicos por se levantar, a não ser que os judeus fizessem daquilo uma tábua de salvação, uma tábua de esperança. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, defende os hábitos judaicos a respeito, por exemplo, das mulheres, aquela questão de cobrir a cabeça do culto era uma questão de costume judaico. Paulo, por exemplo, mandou circuncidar Timóteo para que ele não tivesse problema com os judeus. O mesmo Paulo, no capítulo 18, no versículo 18, faz um voto, uma espécie de voto nazireu, raspando a cabeça, mostrando ali que, de alguma maneira, ele não está divorciado do povo judeu, absolutamente, mas ele, como um judeu, está ali pregando o Cristo que veio a partir dos judeus. Bem, mesmo assim, eles agitam o povo, dizendo que Paulo havia profanado o santo lugar. E deixa eu explicar isso para vocês. O templo de Jerusalém foi feito de maneira um tanto seletiva. Você percebe nesse templo 3 partes muito bem definidas. A primeira parte era a chamada Santo dos Santos. Era um ambiente onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Você vai ver isso em Levítico, no livro de Levítico, sobretudo no capítulo 16, por ali, você percebe o dia da expiação. Ali no Santo dos Santos, que era o nome desse lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas tinha um espaço chamado Santo Lugar, que era destinado a todo judeu. Todo judeu podia entrar ali. E havia uma parte chamada átrio, ou átrio dos gentios, ou pátio dos gentios, onde os gentios, os gregos, os romanos, quaisquer que fossem as nacionalidades, podiam, de alguma maneira, estar ali. O que eles estão acusando Paulo é de levar gregos para o lugar santo, onde somente os judeus podiam pisar. Vocês estão comigo? Ok, esse texto exige um pouco mais de atenção por ser grande. Agora veja, só para que você entenda, a lei judaica era tão severa quanto a isso, que os próprios romanos davam aos judeus autorização para executar pessoas que não fossem judeus, pessoas que não fossem da etnia dos judeus, que estivessem entrando ali. Eles podiam executar de maneira sumária. A coisa era tão efervescente que nem Roma conseguia dominar esse tipo de coisa e nem os romanos podiam entrar incólumes sem, de alguma maneira, ter alguma avaria ou alguma circunstância difícil sobre si, entrando naquele espaço. E ele está dizendo, o povo está dizendo, as lideranças judaicas estão dizendo, Paulo entrou aqui com pessoas que não são judeus. Bem, e a gente percebe uma multidão manipulada. Versículo 30, acompanhe comigo. Toda a cidade se agitou e houve aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Veja, por si só isso já é uma profanação do templo. Já tem violência dentro do templo. Acompanhe isso aqui. Você lembra quando Paulo teve um problemão no templo de Diana? Agora ele tem um problemão no templo dos judeus. Não importa de vem a religiosidade falsa e amarga, onde ela acontece, em que templo for, ela é maligna. Seja em nome de outros deuses, seja em nome do Deus verdadeiro, perceba que a salada, ela pode ser apresentada, uma salada de religiosidade, e ser algo destrutivo para muita gente. Mas aí acontece a primeira providência divina. Veja o que acontece. Versículo 31. Procurando eles matá-lo. Gente, eles não estavam querendo fazer carinho em Paulo, nem uma conversa amistosa. O texto diz o quê? Procurando matá-lo.
Chegou o comandante da força romana, agora não são os judeus, agora entra os romanos na história. A informação de que Jerusalém estava toda empolvorosa, Jerusalém estava incandescente. Verso 32. E ele, levando consigo soldados e oficiais, correu até eles. Quando viram o comandante e os soldados, lê comigo, pararam de espancar Paulo. Pegou aí? Não perde o choque disso. Os judeus estavam espancando Paulo. E eles queriam matá-lo, sob a acusação de que ele tinha levado os gregos para dentro de um ambiente que não poderiam estar. Agora veja, nós já vemos aqui uma semelhança de Paulo com seu Senhor, Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Ele também, assim a exemplo de Jesus, está sendo rejeitado pelo povo, está sendo preso sem motivo, está injustamente prejudicado diante de acusações de testemunhas falsas. Os dois apanham no rosto e uma multidão está gritando também para Paulo, a exemplo do que fizera para Jesus, mata-o. Nós queremos que ele morra. Bom, aqui, queridos, nós percebemos que o texto mostra a mão da providência cuidando de Paulo. Verso 33. Aproximando-se o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem ele era e o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro. Entende? Quando uma multidão é manipulada, é quando você não tem uma voz uníssona. E é exemplo do que vivemos hoje, da cosmovisão que temos hoje, da circunstância geopolítica do mundo inteiro, não é? E não só isso, mas também das correntes filosóficas, de tudo que se pode ver e saber, nós não temos uma coesão de quase absolutamente nada. E esta multidão está exatamente nesta circunstância. Uns gritam de um modo e outros gritam de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Ele está falando de um oficial romano. Porque, entenda, Roma estava subjugando os judeus daquela época. A Judéia estava toda como se fosse um balneário de Roma. Eles estavam, de alguma maneira, subjugados, não só com impostos, mas com leis também, não todas as leis, mas eles estavam ali sob o domínio de Roma. Portanto, a polícia romana chegou para apaziguar a situação e está levando Paulo. E nesse momento, queridos, o texto, no versículo 35, diz o seguinte: quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. Verso 36, leia comigo. Pois o povo o seguia gritando, mata-o. Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para dizer alguma coisa? Não esqueça, Paulo provavelmente está falando com o comandante em latim. E ele respondeu: você sabe a língua grega? Imagine, você está perguntando a um poliglota se ele sabe a língua mais conhecida da sua época. E é claro que Paulo sabia. Mas veja o que eles dizem. Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Veja, a guarda romana está confundindo Paulo, um cidadão judeu, nós vamos ver que também ele era romano, estão confundindo Paulo com um assassino que havia levado 4.000 pessoas para uma rebelião no meio de um deserto. Bom, Deus tem que estar nesse negócio aqui, porque eles se aceleraram para ir buscar esse elemento. Do contrário, eles não correriam para saber do que se tratava. Versículo 39 diz: mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia, e peço
e peço-te que me permitas falar ao povo. Por que Paulo está dizendo isso para um romano? Porque Tarso ficava na Cilícia, e Cilícia era uma espécie de capital romana daquela região, embora, claro, não estivesse em Roma. E Paulo está dizendo: eu sou judeu, mas eu nasci no meio de vocês. É o que Paulo está falando. O comandante, verso 40, lhe deu permissão. E então Paulo, em pé, na escada, você faz aí a cena na sua mente, fez o sinal ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Então veja, ele se comunica com os romanos. Ele fala também, diz que sabe falar grego, só que ele não se volta aos seus irmãos judeus para falar grego, que era o grego, a língua mais conhecida. Portanto, todos se comunicavam em grego, tanto romanos quanto judeus, porque assim ficava melhor a fluência, mas ele não faz isso. Ele busca uma língua obscura e já esquecida lá atrás. Ele começa a conversar em hebraico. E veja, isso chama a atenção do povo. Por que chama a atenção do povo? Porque eles relembraram que aquela era a linguagem, o idioma que a lei havia sido redigida. Até aqui, caos total. Primeiro ponto. Segundo, a partir daqui, nós vemos um testemunho poderoso no meio do caos. Você viu falsas acusações? Você viu uma multidão como massa de manobra ensandecida, confusa, caos. Imagine. Mas agora, Deus, por sua providência, vai tirar Paulo do meio dessa multidão, através da guarda romana, e vai providenciar um púlpito para ele. Que púlpito é esse? É uma escadaria da fortaleza romana. Agora, Paulo está diante dos homens e das mulheres, dizendo: eu quero falar com vocês. Está aqui a primeira defesa de Paulo. E Paulo começa o seu grande testemunho no meio do caos, falando da sua velha vida, da sua vida antiga. Veja, acompanhe comigo. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. E ele está falando de Jerusalém. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Ele está dizendo para o povo: eu sou judeu como vocês, não estou contra Moisés, e eu fui criado aos pés de Gamaliel. Alguns vão dizer que Paulo não conheceu Gamaliel. Aos que defendem que Paulo não conheceu esse homem chamado Gamaliel, que era um grande líder dos judeus e muito respeitado, muito ouvido, você vai ver isso, salvo engano, no capítulo 5, ou parte próxima ali. Paulo está dizendo, talvez, que não tenha estudado diretamente com ele, mas era da escola rabínica de Gamaliel. Então, com isso, ele ganha mais audiência. Ele usa de sabedoria vinda do alto para preencher naquele formulário das circunstâncias a sua credencial, para dizer: vocês precisam me ouvir. Bem, ele não está se apresentando porque quer se exibir, ele está se apresentando porque quer exibir o poder de Deus na vida dele. A glória de Deus que parou a sua vida sem sentido naquele caminho de Damasco. E ele diz o seguinte, olha só a vida velha de Paulo: persegui este caminho, o caminho está com letra maiúscula aí, até a morte. Ele está falando do evangelho, ele está falando dos seguidores de Jesus, algemando, mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E agora ele vai dizer que tem gente ali que sabia do que ele fazia, olha só.
E o sumo sacerdote, certamente estava ali, é minha testemunha acerca disso. Assim como também, veja o que ele puxa, todo o conselho dos líderes religiosos. Ele agora quer não só a confiabilidade de que ele é da escola de Gamaliel, mas ele está querendo a confirmação daqueles que sabiam o que ele vivia. O sumo sacerdote sabe, os líderes dessa turba judaica sabem. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. O que Paulo está dizendo é, vocês sabem, sobretudo a liderança judaica sabe, que quando eu não conhecia o caminho, eu ia atrás de pessoas para prendê-las, para açoitá-las e até matá-las. Perceba aqui, querido e querida, que Paulo fala da sua velha vida, mas a partir de agora, Paulo começa a falar da sua experiência de conversão. Deixa eu lhe dizer, testemunho que é testemunho não fica patinando na vida antiga, que às vezes é testemunho, conta coisa velha, conta coisa velha, conta coisa velha, conta coisa ruim, depois Jesus me salvou, aleluia. Não, Paulo não está no testemunho. Paulo diz, olha, eu vim fazendo isso, 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 mas agora Jesus encontrou a minha vida. Ele começa a falar do Evangelho, a partir do versículo 6. Quando, porém, estava a caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, que horas que era, gente? Meio-dia. Meio-dia, está calor ou está frio? Está claro ou está escuro? Claro, é chamado sol a pino, está lá em cima, está em cima de você. Agora veja, ao meio-dia, de repente do céu, leia comigo, brilhou uma intensa luz ao meu redor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu sei que estava de dia, e eu sei que o sol era do meio-dia, mas aquela luz, para mim, tornou a luz do sol como se fosse um vagalume. Uma luz completamente diferente da luz do sol do meio-dia. E veja o que ele fez, verso 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Ele me disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo, agora veja, ele não aponta para buscar confiança dos líderes judaicos, agora ele diz que tinha gente com ele para também testemunhar. Veja o que Paulo está fazendo, ele não está inventando uma história. Ele diz, os judeus sabem disso, os líderes judaicos sabem disso, os sumos sacerdotes sabem disso, e agora ele está dizendo, tem gente que viu isso. Os que estavam comigo viram a luz, mas veja, mas não entenderam a voz que falava comigo. Uma espécie de trovões ou de quaisquer outros sinais sonoros semelhantes, mas eles não ouviram. Então eu disse, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Agora deixa eu lhe dizer, imagine a empáfia de Saulo. Veja, ele não se tornou Paulo porque se tornou crente, tá? Um nome é grego e outro nome é mais voltado para a cultura hebraica. Enfim, veja, a questão é que sai ali o Saulo ou o Paulo na empáfia, com a sua cavalaria, com cartas do governo para matar pessoas do caminho, para prender, para mandar fazer isso e aquilo. Agora veja, Paulo chega humilhado, levado pelo braço, sem enxergar nada, fisicamente, mas começa a partir dali surgir a luz de Cristo na vida de Paulo. Perceba que a partir desse momento, que Paulo não só fala da sua conversão, mas Paulo começa a falar do seu chamado ministerial. Jesus já chamou ele ali. Veja o versículo 12. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e pondo-se em pé ao meu lado, disse,
Saulo, irmão. Ele tem uma nova família agora. Volta a ver. Leia comigo. Naquela mesma hora eu vi. Veja que foi Deus que cegou Paulo. Por isso Deus cura Paulo. Os outros viram a luz, mas não ficaram cegos. Somente Paulo. Então ele disse: o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade. Veja, olha o propósito de Deus. Ver o justo e ouvir a voz da sua boca. O que Ananias está dizendo é: você foi separado como vaso escolhido, não somente para ver aquela luz, mas também para ouvir a voz de Jesus. Pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, veja o verso 16: por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Está aqui palavras de Ananias para Paulo, mas que pode ser muito bem aplicada na vida daqueles que procrastinam em atender o evangelho de Jesus. Por que te demoras? Levanta-te, sê batizado, lava teus pecados, invocando o nome de Jesus. Essa palavra é para aqueles que ainda não se posicionaram. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, disse Paulo, e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Ele está falando de Jesus aqui. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Agora leia comigo, que você vai entender o que aconteceu no capítulo 7 de Atos. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Compreende de onde Paulo saiu? Percebe o que a religião falsa pode fazer na vida de alguém? Religião sem Deus mata as pessoas. Todas as guerras desse mundo começam com a sede do poder. E não tem nada que dá mais poder do que uma religião distorcida. E Paulo fazia parte disso. Mas ele me disse, leia comigo, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, aqueles que não são judeus. Perceba que Paulo dá o seu testemunho. E agora, mais uma vez, entra a providência divina. Leia comigo. Eles o escutaram até esta palavra. Que palavra, gente? A palavra que ele falou de Estevão e a palavra que ele falou que Deus o levou aos gentios. Por quê? O problema dos judeus, ouça isso, não era que gentios se tornassem judeus. Não, esse proselitismo acontecia. O problema dos judeus era que gentios e judeus viessem se tornar cristãos. Eles não queriam isso. Eles escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. Os judeus faziam isso quando estavam indignados com alguma coisa. Tinha muita relação com pó, com vergonha. E percebe o que eles fazem e o que fazem os romanos, e veja a providência de Deus aqui. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sob chicotadas. Chicotada aqui. Estava sendo espancado e agora chicotadas, para saberem a razão de gritarem assim contra ele. É do tipo bate e depois pergunta, mais ou menos assim. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali: é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me tu, és
Dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu, sou. Veja o argumento do comandante. Eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou por direito de nascimento. Então, aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o haviam amarrado. Deixa eu lhe explicar isso aqui rapidamente. Veja, o que nós estamos percebendo aqui é que Paulo, ele teria sido açoitado pelos chicotes romanos. E se você não sabe, esses chicotes romanos tinham uma base de madeira muito dura, com tiras de couro que saía, pelo menos umas 3 ou 4 tiras dali, e na ponta de cada tira daquela de couro tinha objetos de metal e pedaços de ossos. Então imagine, o homem açoitado por aquilo, ele não saía com poucas escoriações, nem com poucas avarias. Muitos morriam, tamanha a crueldade daquele ato, e outros ficavam coxos pelo resto da vida. Quando eles estavam para chicotear Paulo, a mão da providência, veja, entrou em cena. De que maneira Deus fez com que Paulo tivesse nascido em Tarso, na Cilícia, para que ele tivesse uma condição não só de judeu, mas também romano por direito de nascimento. Se alguém quisesse ser um romano por direito, tinha que pagar uma quantia, como foi o caso desse comandante. Era uma espécie de green card que a pessoa teria, que Roma era uma grande potência. Mas Paulo diz o seguinte, eu tenho isso por nascimento. Opa, então a gente não pode dar chicote nesse homem. Por quê, gente? Porque Paulo tinha muito a fazer ainda. Deus estava guardando a vida de Paulo com saúde e com força, porque ele ainda tinha uma longa caminhada. Percebe então que a mão do Senhor está cuidando de Paulo para que ele siga o seu caminho. E eu quero trazer, portanto, para vocês, para todos nós, diante dessa leitura, que é uma leitura explicativa e exige atenção sua, e exige certamente muita imaginação, e eu espero que isso tenha ficado na sua mente, mas nós não podemos sair daqui sem aplicar esse texto tão precioso na nossa vida. A primeira aplicação que você precisa levar para a sua vida: não subestime a caminhada da fé. Vamos repetir isso juntos. Não subestime a caminhada da fé. Por quê, pastor? Porque as lutas e as pressões certamente virão. Isso não é talvez elas vão acontecer. Não. Certamente, na sua caminhada de fé, as lutas, as tempestades, as dores virão a reboque do seu posicionamento para com Deus. O convite do Evangelho não é um convite para um assento VIP, rumo a Jerusalém celestial. O convite do Evangelho, ao contrário disso, ele vem com o aviso do nosso Senhor: no mundo tereis aflições. Portanto, aquele que considera seguir a Cristo deve considerar que o convite de Jesus para segui-lo traz no seu bojo uma ordem: tome a sua cruz e siga-me. Portanto, não estamos trazendo aqui uma visão romântica de um evangelho, onde você vai poder vencer todas as suas dificuldades, onde agora você vai se assentar na bacia de bronze e vai ter tudo aquilo que você precisa, porque Deus vai te dar tudo a tempo e a hora, absolutamente. Ao contrário disso, aquele que segue a sua fé em Jesus, muitas vezes será hostilizado pelo mundo. Muitas vezes na sua faculdade
vão agir com você com hostilidade emocional, com argumentos falsos, com palavras que ferem o teu coração, mas não esqueça, a providência de Deus vai estar cuidando de sua vida. Não ache que obedecer a Cristo é como entrar num barco mar adentro, em bonança garantida. Uma vez Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Naquele dia teve uma grande tempestade. Obedecer a Jesus também, por vezes, é estar no meio do furacão. Mas não esqueça, naquele episódio, Jesus foi sobre as águas encontrar com os seus servos e Jesus estava no barco com eles. Está aqui, portanto, querido, querida, a segunda aplicação. Se a primeira é dizer que você não deve subestimar o Evangelho, a sua caminhada de fé, porque as lutas e as pressões certamente virão. A segunda é exatamente, não desanime diante das lutas e das pressões, certamente Deus estará com você. Veja, o apóstolo Pedro, quando escreveu aos crentes de seu tempo, ele disse: olha, vocês serão perseguidos. E na sua carta primeira, no capítulo 4, nos versículos 12 a 15, nós temos um trecho, um fragmento dessa obra preciosa que é a carta de Pedro. E ele diz o seguinte para os seus irmãos: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Ele está falando de provação como fogo. Como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, ou seja, vocês não vão estranhar porque vocês estão no meio de grande perseguição. Mas veja o que ele diz: mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, como quem se intromete em negócios alheios. Mas se for sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Vamos repetir isso. Mas se for sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Você perdeu o emprego porque você é um crente e não queria entrar nas fraudes, não se envergonhe disso, se alegre com isso. Você está sendo preterido na sua faculdade porque você não crê em todas as bobagens ideológicas que estão sendo despejadas com você, como se fosse uma descarga do mundo sobre sua vida. Não se envergonhe disso. Você está sofrendo como cristão. Nós não podemos de maneira alguma ceder às pressões como se elas fossem novidades. Nós estamos diante de um texto do apóstolo Paulo que nos mostra que nós não devemos desanimar diante das lutas e das pressões, porque nós devemos ter a certeza o tempo inteiro a providência vai entrar a nosso favor. Perceba, deixa eu usar uma expressão antiga, olha que angu de caroço. Paulo, um judeu, cidadania romana, foi confundido por um egípcio, como se fosse um egípcio, lembra disso? Aí tem que provar para os judeus que ele é judeu, e tem que provar para os romanos que ele é romano, e ele fala com os romanos na língua dos romanos, que pergunta a ele se sabe grego, mas quando vai falar com os seus, ele fala em hebraico. Veja, que costura da providência o tempo inteiro, para quê, gente? Para cuidar da vida de Paulo. Deus ensinou a Paulo o tempo inteiro, a sua vida inteira, os argumentos que ele deveria usar naquele momento. Agora veja, ouça aqui. Deus abençoe o trabalho das viaturas. Agora ouça. Talvez você não saiba e não esteja percebendo, mas a sua vida inteira, Deus te ensinou caminhos de saída e de fuga para as circunstâncias difíceis que você poderá vir passar.
O tempo inteiro lá atrás, Deus estava investindo na sua vida. Desde o local do seu nascimento, até o que você deveria passar, até a sua história mais difícil ou aquela mais feliz, para que no momento certo, a glória de Deus seja sobre a sua história, sobre a sua vida. Nós não podemos esquecer que mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas pressões e imersos no meio do caos, há um Deus que cuida de nós. Está aqui o apóstolo Paulo falando do seu testemunho. Que oportunidade, meu irmão, minha irmã. Quando Luísa nasceu, nós não entendemos muito, logo de início, o porquê. E vocês sabem, a maioria sabe, o Senhor nos deu luz especial, ela fez 16 anos, é uma bênção na nossa vida. Mas ficamos sem entender muitos dos caminhos de Deus que são mais altos que o nosso. Pouco tempo depois que Luísa nasceu, eu e Andresa, me vi no Teatro do Sesc, do centro do Rio de Janeiro, falando para pais de crianças especiais, falando do amor de Deus para eles. Que coisa! Como eu chegaria lá se Deus não tivesse me dado Luísa? Vocês compreendem? As dores mais profundas que você possa passar, que está muito acima do que ser surpreendido pelo nascimento de uma criança especial. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo seu propósito. Não jogue fora nenhum dos seus dias. Há peças do quebra-cabeça que são sem sentido algum se você toma essa peça, mas é exatamente ela que falta para que você veja a paisagem completa. Dias difíceis são peças indispensáveis para que você consiga perceber o panorama, a paisagem da vontade de Deus para a sua vida. Última aplicação: rogue a Deus coragem para testemunhar, mesmo no meio do caos. O que é que a gente precisa, gente? Coragem. Pastor, eu preciso saber de pouco mais do Evangelho. Não, você precisa de coragem, porque se Jesus fez alguma coisa na sua vida, você já pode dizer o que Ele fez na sua vida. É coragem que você precisa. Porque quem quer arruma um jeito, e quem não quer arruma uma desculpa. Você precisa de coragem. Eu vejo pessoas corajosas para muita coisa. Eu vejo pessoas corajosas para investir em negócios arriscados. Eu vejo pessoas corajosas para investir tempo na vida, para estudarem profundamente certas coisas que nem sempre sabem onde aquilo vai dar e se vai dar algum fruto. Eu vejo pessoas corajosas para enfrentar dias e dias de muito trabalho. Eu vejo tanta coragem para tantas coisas desse tempo. Mas o que nós precisamos é pedir a Deus coragem para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com a boca aberta para falar das coisas de Deus. Abre a tua boca e fale de Deus. Não perca tempo. Pare de conversar bobagem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vizinhança, por onde você passa. Pare de aceitar as sugestões do tema de conversa e entre com a conversa com o tema da graça de Deus, com a urgência da salvação das almas. E você vai perceber que há muitos sedentos que você jamais poderia supor. Estava conversando com a minha mãe, agora antes de sair de casa. Eu falei, estava conversando com ela, eu dei um presentinho para ela. Na verdade era de aniversário, mas eu demorei. E eu disse a ela que era da esposa de pastor. Ela não engoliu muito bem, mas ficou desse jeito. E é uma necessaire de couro que eu comprei quando vim de férias. Eu estava dando para ela. E quando eu fui comprar essa necessaire, isso na altura do Paraná,
Eu estava conversando com o dono ali da loja, essas lojas que vendem artigos de couro, e eu amo o cheiro do couro, aquelas coisas todas rústicas, aquilo me faz um bem. E comprei ali uma coisa ou outra. E eu disse para aquele homem que estava vendendo: você sabe quem fez a primeira roupa de couro? Ele disse: não sei, da história. Eu falei: foi Deus. Abre aí essa Bíblia que você tem em sua mesa. Gênesis capítulo 2, capítulo 3, versículo 21. E fez Deus roupas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Para você matar, para você fazer roupa de couro, você precisa matar o animal. Ali um inocente estava morrendo por causa do pecado de Adão e Eva. E eu disse a ele, lá na frente, depois da promessa feita ali, um homem chamado João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse: está vendo as suas bancas cheias de coisas de couro? Para cada peça dessa, um animal teve que morrer. Para que você possa usufruir disso aqui. Mas para que você possa usufruir do perdão e da graça, Jesus, o Cordeiro Santo, morreu por sua vida. Os olhos deles encheram de lágrimas. Deixa eu lhe dizer, o que nós precisamos é pedir a Deus coragem para testemunhar do Evangelho de Jesus. Você tem coragem? Porque eu vejo muitos corajosos para muitas coisas, de maneira louvável inclusive. Mas precisamos ter a coragem de dar a vida pelo nosso Senhor, que deu a vida por nós. E a maioria de nós não será um mártir. A maioria de nós será exigido menos do que morrer pelo Evangelho. Mas será exigido de nós alguma coisa que nos custará a obedecer o nosso Senhor. Portanto, a palavra dessa noite é que Deus pode ser glorificado na tua vida com o teu testemunho no meio de um grande caos. Quanto maior o caos, maior a tua edificação e maior a glória de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Quem sabe você entrou aqui e não conhece Jesus. Esse Jesus a quem Paulo conheceu. Esse Jesus que mudou a minha vida. Esse Jesus que tem mudado a vida de pessoas por toda a história. Esse Jesus mandou o seu Espírito hoje, está falando seu coração aqui. Você deve entregar a sua vida a Ele. Antes que a sua vida seja ceifada. Antes que você não tenha vida para entregar. Entregue a sua vida a Jesus. Pare de viver para si mesmo e viva para o Senhor. Pastor, eu preciso saber mais disso. Entre em contato comigo, entre em contato com um membro desta igreja e você vai saber um pouco mais de Jesus e você vai saber o que significa viver para a glória de Deus. Eu quero encerrar o culto dessa noite com vocês cantando um hino que é um hino belíssimo, que diz o seguinte: eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que, gente, que é poderoso para guardar o meu tesouro até quando? Vamos cantar juntos. Não sei por que de mas eu sei quem tenho crido, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E nós convencemos do mal,
mulheres. Não sei. Os homens. Se maus ou áureos dias. A quinta estrofe, todos juntos, sua voz. Aleluia. Pra guardar o meu tesouro até o dia final. Bem baixinho. E quando vem Jesus, não sei se em breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na hora que... Todos de pé, cantemos. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nosso Deus e nosso Pai, dá-nos uma semana debaixo da Tua bênção. Dá-nos coragem para falar do Evangelho. Ó Deus, dá-nos desta intrepidez. Pai, no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio, ó Deus, de tantas incertezas, levanta-nos como arautos da Tua graça, para a Tua glória e para a conversão de pessoas. Certos, ó Deus, de que a Tua mão, de que a Tua providência estará em nosso favor, porque a Tua promessa, apesar de ter dito nosso Senhor que no mundo teríamos aflições, mas também a promessa foi nos dada: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ó Deus, cremos nisso e pedimos a Tua bênção sobre aqueles que entraram aqui com o coração vazio de Deus, que eles sejam cheios de Deus, da Tua palavra. Ó Deus, que haja conversões, que haja entendimento do pecado. Ó Deus, faz assim. E agora que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Teu Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus repouse sobre esta amada igreja e sobre todo o povo de Deus reunido e espalhado em toda a terra, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Nesta semana a nossa oração será presencial. Qual horário, querida? 19h30, todo dia, até sexta-feira, 19h30 aqui na igreja. Oi? Ok, você não deve sair agora e ir direto para casa, porque tivemos um café de manhã e tem muita coisa gostosa lá que a gente não tem como dar vazão, só se todo mundo descer e ajudar a gente a terminar com tudo aquilo. Quem está comigo? Vamos tomar um cafezinho lá embaixo. Deus abençoe vocês. Amém.